Deixa eu só mudar aqui. Ok, pronto. Mudar o ponteiro para laser pointer. Pessoal, mudou o slide? Está com anamnese, exame físico do sistema urinário? Sim. Tudo bem. Pois é, então, a primeira aula de hoje, né? Então, a gente vai abordar sobre o sistema urinário. Então, eu vou falar sobre anamnese, né? O que vai ter que ser obtido para diagnosticar doenças renais, né? O sistema urinário, né? Exame físico geral relacionado ao sistema urinário, exame físico específico dos rins, ureteres e no final da bexiga, tudo bem? Aí, semana que vem, eu vou dar aula sobre sistema genital masculino, para poder praticar na semana que vem, na terça e quarta, né? Sistema urinário e juntamente com o sistema genital masculino. Bem? Pois então, a anamnese tem que ser completa, porque a gente sabe que o sistema urinário dá uma repercussão muito grande sobre outro órgão, principalmente o sistema cardiovascular, né? Por exemplo, paciente que está com obstrução pulso-renal, mais frequentemente causado pelo cálculo renal que desceu e obstruiu o ureter. E se for bilateral, começar a reter urina no rim, né? Aí começar a ter uma espécie renal aguda, né? Aí com retenção líquida, vai formar edema generalizado pela retenção líquida, né? Isso vai provocar futuramente uma hipertensão arterial sistêmica. E alguma doença DST, sífilis, né? Pode apresentar manchas cutâneas. Portanto, a anamnese tem que ser completa para poder diagnosticar as doenças renais. Então, aqui nós temos fotografia, né? Tá bem? São lesões edematórias elevadas na pele, né? Causadas pela sífilis, já é secundária aqui, né? Bom. Bem, então, ao obter a anamnese, vai ter que saber alguma doença sindrômica ou do sistema. São síndrome álgica, né? De dor, né? Síndrome infecciosa, doença do sistema reprodutor masculino, síndrome hemorrágica e, no final, síndrome do trato urinário inferior, STUI, né? Então, primeira síndrome é a síndrome álgica, que é a queixa principal seria aquela dor do sistema renal, né? Sendo que, tipicamente, nós temos dois tipos de síndrome álgica, dependendo da dor, né? Síndrome álgica com dor renoureteral e dor testicular. Essa renoureteral, né? Causa principal, mais frequente aparece em todos os dias na mupa, né? É o cálculo renal, seria cólica uretérica, tá bom? Causado pelo cálculo que desceu, né? Do rim para durante a migração do ureter, né, daquela dor. Então, como é obstrutível, né, de repente, aquela dor encólica que vai e volta, dor forte. E o início é súbito. Localização dessa dor é lombar, podendo ser ipsilateral ou, se for bilateral, né, bilateral, tá bom? E essa dor renoureteral, ele irradia da região lombar, seguindo o trajeto do ureter, chegando até o saco escrotal testículo nos homens, né, e a vulva nas mulheres. E essa dor aqui não tem nenhuma melhor composição, tanto para deitado ou sentado, né? A dor é aquela cólica, né? Sem relação com a melhor composição adotada, né? E muitas vezes essa dor é acompanhada pela náusea e vômito, né? Distensão abdominal, tá bom? É porque essa dor aqui pode refletir para alterar o sistema do intestino, causando uma ilioparalítico. Então, fica com distensão abdominal e começar a reter o gás intestinal. Tá bom? E se a dor chegasse até na região suprapúbica, né, causada pela inflamação da bexiga, ficaria dor vesical. Então, isso é o que acontece se a inflamação chegasse a atingir a bexiga, tá bom? Com essa dor suprapúbica. Tudo bem. E a dor testicular? Dor testicular, nós temos dois tipos de acordo do caráter temporal, né? Dor aguda e crônica. A dor aguda testicular, causa principal é torção testicular, que acontece mais. Alguém está com o microfone aberto? Alô, alô? Alguém está com o microfone aberto? Se tiver, por favor, fecha, tá bom? Se não está muito zoado. Bem, pois é, então, torção testicular, que acontece mais no recém-nascido, né, neonato, e na pós-puberdade, no adolescente. Então, como é torção testicular, agora, a causa dessa aqui, a gente não sabe, mas tem a ver com alguma imaturidade do ligamento que fixa o testículo dentro do saco escrotal, né? Então, como é torção, assim, né, de início é súbito.
e a dor forte. E se for acontecer isso aqui, diagnóstico tem que ser precoce, porque o tratamento para resolver isso aqui é só cirurgia. Se houver demora no diagnóstico, o testículo está torcido, começa a ter uma isquemia da artéria testicular, né? E se não for operado a tempo, da necrose, começa a necrosar e vai perder o testículo. Então é importante oferecer diagnóstico precoce para poder tratar pela cirurgia, né? Agora, se a dor testicular for crônica, há algum tempo, né? Origem pode ser doença do testículo e anexo, tipo assim, o testículo, né? Orquite, ou então epidídimo, causado pela epididimite, né? Ou então também pode acontecer aquela dor lateral que já vimos, né? Dá um reflexo para o testículo, pela irradiação pelo trajeto do ureter, né? Então também pode causar, tá bom? Dor testicular crônica. Então, aqui nós temos o desenho, né, sobre a torção testicular. Bom, então, acontece mais pela imaturidade do ligamento do testículo. De repente, por algum motivo, começa a torcer esse testículo do lado acometido, né? Aí, com essa torção, essa artéria aqui, né, tá vendo aqui, né, a artéria testicular, né? Começa a fornecer menos sangue para o testículo. E se agravar, chega até sem sangue arterial, entendeu? Aí começa a ter isquemia, né, necrose, bom? E clinicamente, esse sobre detalhe diagnóstico, eu vou falar sobre na semana que vem, tá bom? No sistema genital masculino, né? Mas de qualquer jeito, começa a acontecer mais no lado esquerdo, né? A lado acometido fica mais alto. Aí saco escrotal fica aqui avermelhada, né? E começa a edemaciar. Aí se for operado a tempo, que é essa aqui, né? Ainda está vivo. Aí essa aqui vai ter que distorcer aqui, né? Colocar de volta aqui no saco escrotal e tem que fixar o testículo. A gente chama de ortopexia, tá uma cirurgia, né? Agora, isso aqui, só consigo fazer isso aqui se operar no máximo 12 a 24 horas. Agora, se demorar mais de um dia, quando abrir, fica isso aqui. Como é que está o testículo? Alguém sabe? Necrosado. Necrosado. E o conduta, nesse caso, até mais simples, só tirar, tá bom? Só tirar e fechar aqui. Aí vai perder o testículo. Bem? Então, é importante diagnóstico precoce, tá bom? Para poder diagnosticar a atuação testicular. Aí qualquer suspeita encaminha para cirurgião ou geral ou cirurgião pediátrica. Tudo bem. O segundo síndrome chama infecciosa. Pode ser do trato urinário alto, né, no rim, né? E baixo da bexiga, tá bom? Sendo que alto é o renal, né? A gente chama de peronefrite aguda. Sendo aguda, a quadro clínico, né? Começar com febre, né? Com infecção, né? Com calafrio, dor lombar. E no exame de urina, rotina, começa a apresentar bactéria, chama bacteriúria. E também pode apresentar na urina, né? Exame de urina, a piúria. Seria pus com leucócitos. Então, com esse quadro aqui, a gente consegue diagnosticar através do exame físico, né, do quadro clínico, anamnese, né, e o exame de urina rotina, que eu vou falar depois da manhã, né. Agora, se essa infecção não for tratada adequadamente a tempo, né, pode evoluir para a fase crônica. Na fase crônica, como é crônica, não dá mais aquela febre, só aquela lombar crônica, né, e começar a ter diminuição da função renal, chegando à insuficiência renal crônica, né. Aí, quando chega nessa altura aqui, o imagem, tipo ultrassonografia, tomografia, né, vai mostrar fica diminuído pela atrofia, tá bom? E pode haver algumas cicatrizes, tipo assim, alguma fibrose, né, da infecção prévia da pielonefrite aguda, bem? Agora, trato urinário baixo, nós temos cistite e uretrite. Cistite, o que é cistite? Alguém sabe? Cistite. Qualquer que termina com Inflamação da bexiga. inflamação da bexiga, exato. Qualquer como é que termina com it, né? Sufixo, né? Será inflamação. Tipo assim, apendicite, inflamação, hepatite, gastrite. Então, qualquer que termina com it é inflamação, tá bom? Então, essa aqui é a inflamação da cisto da bexiga, tá bom? Então, quem tem cistite começa a apresentar disúria, aquela dor urina, né? Tá bom? Início súbito, né? E como a bexiga está inflamada, eu não consigo, porque bexiga é igual a balão, tá bom? Eu consigo distender. Agora, se tiver inflamada, começa a diminuir aquela distensibilidade, aí começa a ficar com, não consegue distender, aí começa a urinar mais frequentemente, por exemplo, polaciúria, tá bom? E como não tem aquela capacidade de distender, qualquer quantidade acumula na urina, na bexiga, né, dá aquela vontade de urinar, chama urina miccional. Se não for na banheira, acaba soltando, tá bom? E sente aquela dor suprapúbica. Essa aqui chama polaciúria.
nós temos polaciúria e poliúria. Que vou falar depois da manhã. O que é poliúria e o que é polaciúria? Alguém sabe? O que é poliúria? Polaciúria é o aumento da Aumento. frequência, Exato, frequência. E poliúria? é do volume. Aumenta a quantidade. Exato, tá bom? Então, poliúria aumenta o volume e quantidade, né? Tá bom? Agora, se tiver diminuído, a gente chama de oligúria. Se for sem urinar, chama anúria, tá bom? E uretrite seria inflamação da uretra, tá bom? Então, quem tem uretrite pode aprender com a cistite, né? E começar a aprender com a secreção uretral, tá bom? Mais frequentemente, assim, gonorreia, né? Só que nas mulheres, diferencia com cistite. Por que nas mulheres é difícil diferenciar com cistite nas mulheres? Uretrite na mulher pode confundir com cistite. Que a uretra dela é menor? Exato. Qual o comprimento, assim, aproximado da uretra masculino? Também depende do pênis, né? Tá bom. Normalmente, a parte uretra membranosa prostática deve ter uns 3, 4 centímetros, né? Mas uretra peniana também depende do tamanho. Mas nos homens, normalmente deve ter uns 15 a 20 centímetros, uretra masculino. E uretra feminina? Qual o comprimento? Tem bexiga, passa pela uretra prostática, membranosa. Se faz só membranosa, porque não tem próstata nem pênis. Então, uretra feminina, bem curtinha. Se medir, se chegar a 3 ou 4 centímetros, tá bom? É por isso que assim, é difícil diferenciar nas mulheres, né, com cistite. Tá bem? Agora, em relação ao sistema gênero masculino, né, nós temos prostatite, epididimite, orquite e torção testicular, que eu já falei, né? Sendo que prostatite será a inflamação da próstata, tá bom? Caracterizada pela dor prostática, né? Essa dor prostática causa pelo edema, tá bom? Porque a próstata em si não refere a dor. Agora, a cápsula prostática tem terminação nervosa. Então, essa dor aqui, né? Causa edema por causa da distensão da cápsula prostática, porque não é inflamado, né? E quando está com prostatite, começa a haver edema e, ao mesmo tempo, começa a ter um estreitamento da uretra prostática, causando uma lisúria. E se agravar, se for edema muito grande, né, pode até fechar a uretra prostática, causando uma retenção urinária. Né? Agora, epididimite, inflamação do epidídimo. E o paciente pode ter dor escrotal, né? Dor escrotal, né? E epidídimo, que fica em cima em cima e por trás do testículo, né? Fica endurecido com edema, né? E pode apresentar eritema, aquele vermelho, né? Na parede escrotal. E orquite seria a inflamação do fluxo do testículo. Muitas vezes, pela proximidade anatômica, pode estar associada a epididimite. Não tem como diferenciar. Então, muitas vezes o paciente está com orquidoepididimite, porque está inflamação do testículo e epidídimo, que fica colado, né? Como se fosse um chapéu, né? E por trás, né? E a toxina já foi mencionada, né? Mais como neonato ou pós-puberdade, né? Sendo que tratamento é urgência cirúrgica, porque torção testicular sistemática, né, pode causar isquemia da testícula, né, infarto, não, necrotestículo. Então, como é torção testicular, né, a dor é súbita e intensa. E começa a apresentar aumento do volume do testículo, saco escrotal. E muitas vezes o testículo fica um pouco elevado, porque quando fica torcido, fica encurtado o funículo espermático pela torção, né? Tudo bem. A quarta síndrome é quando tem um sangramento do sistema urinário, chama síndrome hemorrágica, causando uma chama hematúria, tá bom? Isso é hematúria, né? Então, urina com sangue. Pode ser hematúria total, inicial e terminal. Total, toda a urina, desde que começa até o final, tá com sangue, tá bom? Essa aqui, né? Inicial, quando começa a ter sangramento, geralmente é sangue puro, né? No começo da micção. Aí no meio e para final fica limpo, a urina fica limpa, né? E terminal, começa com urina clara, normal. No final, começa a apresentar algum sangramento, no final da micção, tá bom? Pode ser sintomática ou assintomática. Sintomática, quando tem com essa dor, né? Assintomática, não sente nem mais, só refere, consegue ver se for uma hematura macroscópica, né? Sendo que macroscópica, né? A gente consegue ver a olho nu, tá bom? Agora, microscópica, urina está limpa, aparentemente, só consegue ver a hemácia pela microscopia, pelo aumento, né? Então, macroscópica geralmente refere a dor. E, como é macroscópica, muitas vezes, além da sangue, sai com coágulos. Então, essa hematuria macroscópica, geralmente, a origem, né, da uretra
e a ou prostática. E sendo essa aqui, geralmente hematúria, se for hematúria de origem uretral prostática, espera observar hematúria total, inicial ou terminal, sabe? Hematúria macroscópica de origem uretral, da uretra, da próstata. Então, isso só acontece nos homens, tá bom? Então, sendo origem uretral prostática, pergunta, hematúria costuma ser total, inicial ou terminal? Sangramento da uretra. Primeiro vem urina limpa ou vem sangue? Sangramento da uretra ou da próstata. Primeiro vem urina limpa ou urina com sangue? Com sangue. Com sangue, né? Com Exato, sangue. com sangue. Então, geralmente, uretral prostática, hematúria inicial. Começa o sangramento, né? No final, meio começa a limpar e no final sai limpo. Agora, microscópica, geralmente é indolor e não tem coágulo. Sendo que microscópica, como já teve tempo para misturar com urina, né? Origem da bexiga, do ureter e do rim. Sendo de origem, hematúria de origem ureter, né? Do rim. Hematúria costuma ser inicial, terminal, total. Sangrou no rim. Total? Tipo de bexiga. É total, tá bom? Vai ser total. Total, tá bom? Agora, terminal acontece mais na origem vesical. Isso porque quanto à inflamação, inflamação da bexiga, né? Normalmente, no começo, sai urina limpa. Aí, como está inflamado, no final da micção, quando tem aquela contração da bexiga, no final, para tentar limpar, esvaziar a bexiga, né? Causa um sangramento. Então, se for terminal, normalmente é hematúria de origem da bexiga, vesical, tá bom? Então, aqui é inicial, né? Total. Aqui é terminal, tá bom? Entendeu, né? Porque o bexiga está inflamado. No final da micção, há uma contração, entendeu? Aí, se tiver inflamado, pode haver sangramento no final da micção, dando a hematúria terminal. Bem? Agora, a última síndrome do sistema sintoma urinário inferior. Aí nós temos sintomas relacionados ao problema de armazenamento da bexiga, né? E do esvaziamento. Armazenamento acontece quando tem alguma inflamação da bexiga, que não consegue distender, não armazenar aquela urina quantidade significativa, né? Dando polação, né? Frequência aumentada, né? E começar a ter nictúria, tá bom? E também, como devido ao comprometimento da capacidade de extensão da bexiga, né? Começar a ter uma urgência miccional. Qualquer quantidade dá vontade de urinar, se não começar a ter urinar na cueca, assim, né? Agora, esvaziamento acontece quando tem algum problema na uretra. Sendo causa principal nos homens é prostatismo, tipo uma hipertrofia prostática benigna ou até câncer de próstata. Tá bom? Aí, com essa aqui, dá sintoma de disúria, né? Daquela dificuldade de urina, né? O diato urina fica fraco. E para poder vencer essa a uretra que está com mais estenose, né? Tem que aquele esforço, aquela força no baixo ventre, né? Para conseguir eliminar a urina, esforço miccional, tá bom? E mesmo assim, devido a complexo de esvaziamento, não consegue esvaziamento incompleto, tá bom? Esvaziar. Aí, após a micro começa a ficar gotejamento pós-miccional, né? Tá bem? Agora, se na uretra, se tiver algum sangramento, ou leucorreia, saída de secreção uretral, né? Tem que avaliar a quantidade, né? Período de dia, se é matinal ou se é noturno, né? E ver se está com odor, tá bom? Da questão do corrimento, né? Da secreção uretral. Agora, vamos partir para o exame físico. Nós temos geral, né? Dos rins, dos ureteres e da bexiga no final. Bem, exame físico geral. A inspeção geral relacionada à doença renal, né? Teria que, na inspeção geral do corpo inteiro, tem que buscar ver se tem alguma alteração sugestiva de doença renal, como edema, saliência, inflamação nos flancos, né? Tá bom? Que é loja renal, né? Aumento do saco escrotal, ver se está com lesão peniana, se for do sexo masculino, né? Por exemplo, em relação a peso e pressão arterial, se tiver alguma doença renal, né? Pode apresentar aumento súbito da pressão arterial e aumento súbito do peso, pelo edema, pela retenção líquido. Por doença renal aqui, né? Tá com capacidade de diminuição de capacidade de eliminação do líquido, né? E pacientes com doença renal, principalmente na insuficiência renal crônica, podem apresentar, chama facies renal, nas faces, né? Seria caracterizado pelo edema bipalpebral, né? Então, duas pálpebras com edema. E a cor, amarelo fica sem palha da pele.
Então, essa aqui nós temos aqui, né? Fase renal, tá bom? Está com edema bipalpebral aqui, né? E a cor amarelo párea por aqui, né? Cor amarelo párea da pele aqui, tá bom? Fase renal. Acontece a característica de quem está com insuficiência renal crônica. Que tem que fazer hemodiálise assim, né? Tudo bem. Agora, dos rins, tá bom? Específico, né? Qualquer exame físico vai ter que fazer aquela sequência, né? Começar pela inspeção olhar, né? Inspeção, palpação, percussão e no final, ausculta. Bem? Agora, tem algum órgão que pode dispensar alguma etapa? Por exemplo, exame físico dos pênis. Tudo bem, vai fazer inspeção, né? Palpação, tudo bem. Pênis, tem algum valor propedêutico de percutir o pênis? Ou não? Não. Não, não vai, apenas só vai causar ereção, entendeu? E auscultar pênis, tem algum valor auscultar o pênis? Não. Também não, né? Também Então, não. se for pênis, saco escrotal, só vai fazer inspeção palpação, não vai percutir, tá bom? Saco escrotal, tá bom? No testículo, não vai doer muito, né? Tudo bem. Bem, dos inspeção, né? Primeira coisa, tem que olhar abdômen, a barriga. Próxima loja renal, tá bom? Seria nos flancos direito e esquerdo, né? Ao lado do umbigo, né? Ver se está com cicatriz, né? Tá bom? Tem alguma doença, como cirurgia, trauma, né? Ver se está com abalamento e retrações, tá bom? Nessa região aqui. Se tiver, pode ter indicar alguma doença renal. Prévia ou atual, né? E no dorso, paciente com alguma doença renal pode apresentar empastamentos, quer dizer, aquele edema com infiltração, né? Na região costo-vertebral, na região lombar, tá bom? Fica por trás do rim, né? Então, isso aqui é inspeção abdômen e no dorso. E depois da inspeção, partir para a palpação dos rins. Sendo que para palpar rim, o paciente tem que estar em decúbito dorsal, né? Tá bom? Ou pode ser em pé. Mas normalmente é melhor fazer em decúbito dorsal, tá bom? Deitado com a barriga para cima, né? Sendo que nos adultos, normalmente, não são palpáveis rim, nos adultos. Agora, assim, para treinar, mais fácil palpar na criança pequena, tá bom? Ou recém-nascido. Mas tudo bem. Agora, nos adultos, em alguns pacientes consegue palpar polo inferior do rim direito. E se o paciente for muito magro, aquele paciente longilíneo, né? Que tipo assim, só tem tipo assim, osso e pele, entendeu? De qualquer jeito, fica mais fácil na palpar polo inferior do rim direito, né? Na inspeção profunda. Tudo bem? Pois é, então, se for rim palpável, né? Normalmente, já falei, né? Rins não são palpáveis, mas se for palpável, geralmente é patológico, uma doença renal. Pode ser cisto do rim, né? Tumor renal, hidronefrose ou rins policístico bilateral, tá bom? O que é hidronefrose? Alguém sabe? Acúmulo de líquido, gente. Exato, líquido no rim, na urina no rim, né? Normalmente causado pela obstrução. Frequentemente pelo cálculo, tá bom? Aí começa a reter a urina, tá bom? Chama hidronefrose, né? Agora, se for palpável o rins, tem que palpar, né? E descrever no prontuário o tamanho, se está aumentado, tá bom? Assim, diâmetro aproximado, né? Pela palpação, né? E o contorno, se é irregular, entendeu? E ver se está com uma hipersensibilidade, que é aquela dor, né? A palpação do rim, se palpável. Bem? Agora, vamos partir para a técnica de palpação do rim esquerdo. Mas, como já comentei, rim normal, dificilmente palpável. Mas tudo bem. Mas vamos tentar palpar, tá bom? Então, o paciente vai ficar no dorsal, né? Deitado na maca, né? Com a barriga para cima. E o médico examinador vai ficar ao lado esquerdo do paciente. Bem? Aí, mão direita, a gente vai fazer prática na semana que vem, né? Mão direita, tá bom? Vai colocar na costa do paciente, né? Logo abaixo da 12ª costela. E aponta os dedos próximos a ângulo costo-vertebral. Seria a região lombar, né? E mão direita, a função da mão direita, para levantar o rim, tá bom? Para deslocar o rim anteriormente, né? Para poder facilitar palpar. E mão esquerda, que vai colocar na hipocondria esquerda, né? Abaixo da costela, tá bom? Reboto costal esquerdo, né? Com dedos voltados para reboto costal esquerdo. E vai ter que palpar no final da inspiração profunda bloqueada, ou manobra de Miller, tá bom? Por que o paciente vai ter que fazer essa inspiração profunda bloqueada? Respira fundo, no final da inspiração profunda prende, entendeu? Para que serve essa manobra? O paciente vai inspiração profunda. Para Quando descer o rim. Descer o rim, mas como é que desce o rim? Que o diafragma contrai. Exato, contra o diafragma, né?
causa descida do diafragma, né? E qualquer órgão que fica no andar superior do abdômen, na respiração profunda, ele desce, tanto rim esquerdo e direito, né? Baço também desce, fígado também desce, entendeu? É porque na respiração profunda, a contração do diafragma, né? Para poder descer, tá bom? Para poder facilitar, palpar nesse rim esquerdo, né? E o rim esquerdo, entre duas mãos aqui, né? Mão direita e esquerda. Então, essa aqui é a técnica de palpar o rim esquerdo, tá bem? Agora, como já falei, normalmente rim esquerdo não é palpável. Agora, vamos só, de repente, a gente conseguir palpar rim esquerdo. Agora, como é que vou diferenciar se aquele rim palpável, órgão palpável, foi palpado, né? Foi rim esquerdo aumentado de volume ou uma esplenomegalia? Quer dizer, o que é esplenomegalia? Esplenomegalia. Aumento do baço. Exato. Básico. Exato, tá bom? Pois então, será que é rim esquerdo que está aumentado ou será que baixo que está crescido? Como é que vou diferenciar pelo exame físico? Sendo que os rins, né? Os rins são órgãos intraperitoneal ou retroperitoneal? Retroperitoneal. Exato. E o baço é órgão intraperitoneal ou retroperitoneal? Baço. Fica por trás do peritônio, parietal, Fica na ou dentro do peritônio? O baço é órgão intraperitoneal, tá bom? Então, o que acontece? Como o rim, né? Rim esquerdo, né? Órgão retroperitoneal, mesmo crescendo, sempre deixa aquele espaço, tá bom? Entre o rim esquerdo e reboto costal esquerdo, né? Então, se for aumento do rim esquerdo, consegue penetrar os dedos ainda, tá bom? Entre rim esquerdo e reboto costal. E aumento do rim esquerdo, como o rim esquerdo é órgão retroperitoneal, mesmo com volume excessivo, nunca ultrapassa a linha mediana, linha média. Por que rim esquerdo, se crescer, nunca ultrapassa a linha média? Porque na linha média do espaço retroperitoneal tem alguma estrutura endurecida, que é Do pâncreas, você tá falando? Não, é estrutura endurecida de osso. E também tem algum vaso calibroso, né? Então, no A espaço coluna. coluna vertebral e a aorta, entendeu? Então, por isso que rim esquerdo, mesmo crescendo, nunca ultrapassa a linha média. Agora, o baço, esplenomegalia, né? Ele pode, então, se crescer o baço, como o baço é órgão intraperitoneal, ele encosta até a reboto costal. Então, se for baço crescido, esplenomegalia, né? Não consegue nem penetrar os dedos entre o baço e o reboto costal, porque fica encostado, tá bom? Porque é órgão intraperitoneal. E se for baço, aquela chanfradura, aquela borda medial ondulada, né? É palpável na borda medial, que pode ultrapassar a linha média. Então, se for aumento do rim esquerdo, a gente consegue penetrar dedos, tá bom? Entre o rim esquerdo crescido e o reboto costal, né? E nunca ultrapassar a linha média. Agora, se for baixo crescido, consegue palpar aquela chanfradura, borda ondulada, né? Na borda medial, que pode ultrapassar a linha média, porque é órgão intraperitoneal, tá bom? Agora, rim direito, bem, teoricamente, mais fácil de palpar, principalmente nos magros, tá bom? Por que rim direito é mais fácil de palpar do que rim esquerdo? Tem uma diferença anatômica entre rim direito e esquerdo, questão de altura. Normalmente, rim direito é mais alto ou mais baixo do que rim esquerdo? Ele é mais baixo. Mais baixo à custa do? Caso do fígado. Exato, fígado, exato, bom? Por isso que rim direito é mais baixo, porque tem fígado em cima, né? Do lado direito não tem fígado, tá bom? Mas tudo bem. Agora, se for palpar rim direito, médico vai ter que paciente ficar com dorsal, né? Barriga para cima, e médico vai ficar lá direto do paciente, tá bom? E a técnica é igual apenas com mãos investidas, sendo que para palpar rim direito, né? Mão esquerda na costa, né? Para poder levantar, anteriorizar o rim direito, né? E mão direita no hipocôndrio direito, tá bom? Com dedos voltados para reboto costal direito, para poder palpar na inspiração profunda bloqueada, que é a manobra de Miller, né? Então, aqui o paciente está deitado na maca, né? Médico examinador fica ao lado direito do paciente, né? Mão esquerda aqui na costa, né? Tá bom? Sendo que a ponta do dedo, tá bom?
a nível do 12ª costela, tá bom? O ângulo cotovelo, né? Para poder anteriorizar, levantar o rim direito aqui, tá bom? E mão esquerda, né? Mão direita aqui, né? Para poder, aqui, né? Capturar o rim, né? Aqui no hipocondrio direito, tá bom? Com o dedo voltando para a revolta costal aqui, né? Sendo aqui o fígado e aqui o rim, entendeu? Aí, na inspiração profunda, se na expiração, diafragma relaxa e fígado sobe, junto com o rim, né? Na inspiração profunda, diafragma contrai, né? Que causa a descida do fígado e também o rim, tá bom? Vai descer na inspiração profunda bloqueada. E essa aqui, também daqui, né? A palpação do rim direito, né? O paciente está deitado aqui na macumba, peito, barriga para cima, né? Decúbito dorsal. E o médico examinador fica ao lado direito do paciente, né? Mão esquerda aqui na costa, né? Tá bom? Com mão aqui, tá bom? A nível do 12ª da costela ou na região costa vertebral, né? Os dedos voltados aqui na região costa vertebral, mão esquerda, né? E mão direita aqui para poder palpar, capturar com os dedos, né? Voltado aqui para a revolta costal direito, e para esse paciente respirar fundo e prender no final, né? Como se para mergulhar, entendeu? Na piscina. Para poder facilitar palpar rim, polo inferior do rim direito, né? Paciente magro. Bem? Agora, depois da palpação, vai partir para a percussão, percutir os rins, tá bom? Só que nesse avaliar o som, mas para avaliar essa infinita dolorosa, a gente vai ver na prática semana que vem, né? Sendo que normalmente, se for rim normal, vai sentir aquela vibração, só que não chega a doer, entendeu? Agora, se tiver qualquer alteração renal de doença, de infecção, de distensão assim, né? Quando percute na região lombar, costo vertebral, né? Além da vibração, pode se referir à dor. Tá bom? Porque muitas vezes, se eu fizer no consultório assim, o paciente chega até pular, entendeu? De dor. Além da vibração normal, tá bom? Mas tudo bem. Se for realizar essa percussão, né? Vai ter que percutir com borda cubital da mão fechada, né? Tá bom? E dá aquele leve e moderado golpe no ângulo costo-vertebral dos dois lados, né? Só que tem que ter alguma força suficiente para gerar vibração. Mas normalmente, como já falei, se for rim normal, sem vibração, não sentir dor, tá bom? Indolor, né? Agora, essa aqui, chamada de percussão, né? Chama punho, da mão fechada, né? Punho percussão Giordano, que normalmente negativo quando a pessoa sente vibração, não chega a doer. Agora, se a gente referir a dor, além da vibração, né? É positivo. E essa dor, positividade da Giordano, né? Punho percussão Giordano, né? Causada pela, geralmente, o que causa isso aqui é igual ao baço. O que sente a cápsula da próstata, né? Bom, então, mesmo com rim, o parênquima renal não sente a dor, porque não tem terminação nervosa. Onde refere a dor é na cápsula renal, tá bom? Igual a cápsula prostática, né? Já falei, né? Pois é, então, qualquer alteração que pode causar distensão da cápsula renal, como obstrução pós-renal, infecção, né? Podem apresentar essa positividade da punha percussão Giordano, tá bom? Pela distensão da cápsula renal, né? Então, essa aqui, o paciente está... Geralmente, a gente faz o paciente aqui sentado na maca, né? Na cadeira, né? Sendo que o médico vai ter que percutir com borda cubital, né? Mão fechada aqui, né? Por isso é punho percussão, tá bom? Aqui na região costo-vertebral, do lado esquerdo e direito, tá bom? Só que tem que ter alguma força para poder causar vibração, se for paciente normal, rim normal, né? Agora, se, além da referir a dor, né? Então, o paciente, quando referir a dor, muitas vezes o paciente pula da maca, entendeu? Entendeu? Então, se acontecer isso aqui, é positivo, a Giordano, né? Tá com alguma doença renal, tá bom? Causando uma distensão da cápsula renal, né? Ou pela obstrução, infecção renal, tá bom? Agora, algumas situações, alguma doença pode simular essa percussão positiva, a Giordano, né? Então, tem alguns casos, o Giordano pode apresentar positivo pela alguma lesão causa extra-renal, como dor muscular, da costa paravertebral, né? A dor por irritação nervosa, tá bom? Da costela, nervos intercostais, né? A dor óssea da costela, tá bom? E se for, pode ser pelo câncer, tá bom? De pâncreas, que também é órgão retroperitoneal, que fica lá do esquerdo no retroperitônio, né? Então, normalmente, põe a percussão positiva, alguma doença renal, tá bom? Causado pela distensão da cápsula renal, né? Só que algum caso extra-renal, como dor muscular, irritação nervosa, dor óssea da costela e câncer de pâncreas, se for lado esquerdo, pode apresentar positivo a
de dar, né, como causa extrarenal. Né? Aí, para terminar o exame físico do rim, né, vai para ausculta, tá bom? Do rim, né? Normalmente a gente consegue auscultar na loja renal, tá bom? Que é abdômen, lateralmente a região periumbilical. Agora, por que não consigo fazer a ausculta no dorso? Por que se faz pelo abdômen em vez de no dorso? Porque no dorso tem muita estrutura de costela, tem muito músculo, entendeu? Então, não consigo ouvir. Então, mais fácil auscultar o rim, né, pela via anterior, tá bom? Na loja renal, tá bom? Lateralmente a região periumbilical, né? Sendo que normalmente não ouvi nada. Agora, tem alguma situação que pode ouvir nessa loja renal, né? Sopro sistólico. Bom, aquele sopro que está durante da sístole, tá bom? Cardíaca, né? Tá bom? Agora, uma pergunta. Se houver um sopro, tá bom? Na altura do rim, né? Que pode ser causado por uma estenose ou aneurisma arterial renal. Como é que vou saber se esse sopro ouvido é sistólico, não diastólico? Então, tu vai auscultar a loja renal. De repente, lado esquerdo, tu ouviu um sopro. Agora, como é que eu vou saber se esse sopro é sistólico ou diastólico? No exame físico. Sei lá, palpa o pulso do paciente para ver? Exato, palpar o pulso. Se sopro coincide com aquele pulso palpável, é sistólico, não é? Entendeu? Então, no ouvido, está com esse ouvindo o sopro, né? Aí, ao mesmo tempo, vai palpar o pulso. Se o sopro coincide com aquele pulso, palpação, pulsatilidade do pulso, né? É sistólico, não é? Obviamente, né? Tá bom? Só para terminar, ureteres, como são órgãos retroperitoneais, normalmente não tem valor propedêutico, não dá nem olhar nem palpar. Agora, se fosse muito dilatado, vamos uma pessoa que sem urinar desde já 3 dias, entendeu? Pode ser que consiga palpar eventualmente, tá bom? Mas isso aqui, se tiver muito dilatado, esse paciente se for muito magro. Agora, se for obeso, não tem nem como palpar, mesmo dilatado, né? E no final, na bexiga, seria fazer inspeção, palpação, né, e percussão, tá bom? Agora, ausculta a bexiga, não tem nenhum valor propedêutico. Tudo bem. Agora, na inspeção, vamos supor, chega um paciente, esse aqui é um idoso, vamos supor, 70 anos, acabou de chegar aqui na UPA, tá com muita dor abaixo do umbigo, e a acompanhante, que é filha dele, né, refere que seu pai está desde do sábado sem urinar. E esse abalamento, será que é útero? Ou não? Isso aí é um caso de bexigoma. Já bexigoma chega até o umbigo, né? Tudo bem. Bem, chegando na UPA, você está de plantão aqui na UPA. O paciente está gritando de dor. Imagine, 2 dias sem urinar, né? O que você vai fazer para aliviar essa dor? Passa uma sonda de alívio. Exato. Tentativa, né? Se passar, tudo bem, parabéns. Agora, muitas vezes, causa dessa aqui, chama prostatismo, né? Pode ser um câncer ou hiperprostata benigna, em que a uretra está muito fechado, a sonda não passa. Se forçar, acaba perfurar a uretra, né? Cria um falso trajeto. Tentou passar a sonda, insucesso. E aí? Faz punção suprapúbica, né? Fazer uma punção, pegar um gel calibrado, né? Funciona para aqui, entendeu? Deixar um catéter. Agora, aí se tiver algum cirurgião presente, né, pode até fazer uma cistostomia cirúrgica, tá bom? Mas quem não tem experiência, pelo menos tentar passar a sonda. Se não conseguir passar a sonda, pode funcionar, tá bom? Por aqui, né? Com gel, com calibrado, né? E deixar um catéter, tá bom? Deixar com equipe para esvaziar. Depois, para poder encaminhar para urologia no dia seguinte. Mas pelo menos fazer punção para aliviar, tá bom? Essa urina aqui, tá 2 dias sem urinar, né? Tudo bem. Bem, então, na palpação, né? Normalmente, como a bexiga é órgão intrapélvica, se tiver vazia, impalpável, tá bom? Agora, palpação é possível se tiver pelo menos, né? Que com esse volume chega a ultrapassar a síndrome pública, dando aquela bexigoma, né? Mas bem, se for palpar, tem que ser palpação bimanual, tá bom? Com 2 mãos, né? Para poder avaliar a mobilidade da bexiga, né? Hipersensibilidade à dor, né? E palpar a cúpula, tá bom? Geralmente lisa é redonda, tá bom?
Então, isso que já viu, né? A conduta na UPA, né? Tá bom? Agora, na percussão, esse é o último slide, tá bom? Vai ter que identificar percutir, né? Vai percutir a bexiga, né? Primeira vez está com uma hipersensibilidade, tá bom? Aquela dor, né? E se eu palpar essa bexiga, o som que dá é som timpânico ou som maciço? Som timpânico. Timpânico? Porque tá cheio de líquido. Cheio de líquido. Timpânico, se percutir, o intestino cheio de gases, tá bom? Isso dá timpânico, tá bom? Então, aqui, como está com cheio de urina, líquido, né? São maciço, tá bom? Então, bexiga são maciços, tá bom? Agora, se eu percutir parênquima pulmonar para cima, só para ter uma revisão do terceiro semestre, né? Se eu percutir parênquima pulmonar, o som que eu espero ouvir, som timpânico ou som maciço? Timpânico. Claro, pulmonar. Agora sim, timpânico. Som claro pulmonar. Não é timpânico, não. Porque o que tem no pulmão? Só ar? Tem ar, vaso né? também. E tem vaso, tem alvéolo, entendeu? Então, portanto, se eu percutir pulmão, parênquima pulmonar, som claro pulmonar, que é meio termo entre timpânico e maciço. Entendeu? Então, aqui, intertimpânico, né? Se bexiga, são maciços, né? Igual a fígado, bom? São maciços, né? Pulmão, se eu percutir pulmão, são claro pulmonar, que é meio termo entre timpanismo e maciçez, tá bom? Tudo bem. E também vou determinar a altura da bexiga, tá bom? Em relação à síntese pública, né? Então, essa aqui chega até aqui no umbigo, né? Região umbilical, né? Tudo bem? Bem, pessoal, então a aula de hoje era isso. São 15 para 8, né? Alguém tem uma pergunta, algum comentário?